Vamos direto para o estádio Brinco de Ouro. Breno Beretta tem um convidado especial nesta sexta-feira. Diz aí, bebê. Bom, Batista, para lá de especial, técnico Hélio Cizenando aqui ao meu lado, né, para falar um pouquinho a respeito desse momento que vive o Guarani na Série C do Campeonato Brasileiro, da importância do apoio do torcedor também. Ô Hélio, tem muita gente pelo Brasil preocupada com a convocação da seleção na próxima semana, se o Neymar vai ou não. Mas você já deve ter sentido aqui no Guarani que a torcida do Guarani está muito mais preocupada com o time que você vai colocar domingo com o Guarani do que com a seleção brasileira, né? Um abraço para você, prazer em tê-lo conosco. Abraço. Batista, um abraço, CH, Tigrão. Nós estamos preocupados, né? Não só o torcedor, nós também, né? Estamos num momento bom na competição. Esperamos domingo, frente a uma equipe do Ituano, tá bem concentrado de novo, respeitando o adversário. Mas temos que nos impor, né? Estamos em casa, precisamos pontuar em casa para ficar sempre ali perto, ali nessa zona ali entre os quatro, ali, que é importante para o clube dentro da competição futuramente. Ô Hélio, com 3 alterações que você fez, você acabou arrumando bem o time. É claro que precisa de tempo, né? Treinamentos, você passa o dia inteiro aqui no Guarani, você comanda o treinamento pela manhã, à tarde você faz as reuniões para ver o adversário, para analisar também a estatística dos treinamentos do Guarani. Então não é simplesmente como antigamente, que era só o olhômetro no treinamento, quando você era jogador de futebol. E é claro que isso é até importante passar para o torcedor, né? Como que você tem visto esse elenco do Guarani, porque você colocou o Maurício Antônio na zaga, que tinha ido bem no Paulistão, arrumou a defesa. Você colocou o Ian na lateral direita, você arrumou a lateral direita. Você colocou o Carlos Eduardo, que você mesmo trouxe e conhece bem no meio-campo, você arrumou o meio-campo do Guarani. É claro que ainda não está o time ideal, mas o que você pode falar a respeito dessa percepção que você tem tido, dessas mudanças que você fez e o tempo que você tem tido de trabalho também? Acho que primeiramente a gente observa o dia a dia, né? Os treinamentos a gente cobra muito. Quem trabalha bastante, a gente olha muito o GPS, quem está percorrendo bem também, quem está levando o treinamento a sério. Hoje, a maioria dos atletas são muito sérios, né? Então a gente procura ver a competição que eles criam entre eles, né? O treino é para isso, para ver a competição entre eles. E quando aparece a oportunidade, que eles estejam preparados dentro do que a gente pede, né? Nós fomos jogar contra o Maringá, nós tínhamos um planejamento como que teria que jogar contra eles, então foi muito bem executado. Então são jogo a jogo, né? Aconteceu a situação do Farias, o Natan Melo estava preparado, apesar ainda faltar um ritmo de jogo para ele, coitado, ficou um tempo parado aí. Semana passada fiz um amistoso mais por causa dele também. Apareceu pro Carlos Eduardo também a oportunidade, porque o Isaac naquela situação teve uma pequena lesãozinha, não poderia ir pro jogo. Então eu acho que a competição entre eles vai deixar eles preparados. E quando a gente opta por um jogador, né, quando a gente precisa fazer a troca, o que eu sempre falo com eles, né, chamo na minha sala e falo: tá preparado? Tá bem, você treinou, se treina mal eu chamo lá também. Então quando a gente opta pelas trocas, tem correspondido. Espero que final de semana também, se tiver alguma troca, a gente faça alguma troca ali, a pessoa, o atleta que entra ali consiga está no mesmo nível. Até por essa sinceridade sua, antes de eu passar para o Batista, para o Tigrão e para o CH, a gente percebe que os jogadores estão do seu lado, né? Estão unidos com você, compraram essa ideia do planejamento para a Série C do Brasileiro, e você também foi muito questionado, e agora você colocou o Ian, que é um jogador da base, que tem muito potencial, e muitas vezes até eu questionei você em entrevista coletiva: olha, quando que você vai dar mais oportunidades para jogadores da base, né? Você levou o Rafael para o banco na última rodada, o Kevin você colocou em alguns momentos. O que você acha que falta para os jogadores da base se encaixarem mais com o grupo atual para você dar mais oportunidades? Porque a gente não tem essa oportunidade de conversar no dia a dia, né? E até porque a gente cobra muito, porque a gente quer ver os jogadores da base dando frutos no time principal. Mas você já trabalhou com base, você conhece bem, né? O que você acha que falta ainda para esses jogadores terem mais oportunidades ao longo da Série C? Eu vejo muito difícil um atleta que está no sub-20 ali, no sub-17, chegar aqui, vestir a camisa e jogar.
Não é como o Guarani na década de 90, né? Que nós vimos o Amoroso botar a camisa e jogar, o Luizão botar a camisa e jogar. É bem diferente. E jogador de base, eu vejo que a formação dele vai até os 23 anos. O que eu faço com o Rafael, com o Ian, com o Kevin, é estar formando eles ainda. Preparando. Tem coisas para ser corrigida. Eu vejo os duelos dele com os jogadores do dia a dia. Então são coisas que a gente passa, corrige, chama na sala, por que não fez isso, por que não fez aquilo, troca ideia com eles também. Então eu vejo que ainda eles estão em formação. E não é simples chegar ali, vestir a camisa do Guarani e ir embora. São bons jogadores. Rafael é muito bom jogador, Kevin tem coisa para ser melhorada, Ian tem muita coisa para ser melhorada. Então é no dia a dia, e eu falando, mostrando também, porque eu tenho paciência para mostrar, para chamar. Eu não vou simplesmente lá trocar um menino e não falar por que eu tirei. Eu mostro, é o dia a dia, eu mostro o jogo, né? Esse jogo também ocorreu, alguns erros do Ian. Na reunião pós-jogo fui lá, mostrei para ele, para que não consiga, que não cometa os mesmos erros que teve contra o Maringá. Vai ter que jogar muito, vai ter que estar bem também, porque é o lado melhor de Ituano. Então a gente prepara bem ele para que eles vão elevando esse nível dele. Ele já saiu uma vez, como o Rafael também já saiu uma vez, ganharam experiência. Mas para mim, informação é até os 23 anos. Batista ao vivo conosco, técnico do Guarani, Hélio Cizenando. Bom, primeiro, Hélio, um abraço para você. Quero agradecê-lo, né, pela entrevista. Eu sou de uma época onde a gente tinha mais liberdade para fazer essas entrevistas com escuta. Hoje só tem entrevista coletiva, que muito fica ali em cima do jogo que acabou de acontecer e não dá para a gente dialogar com o treinador. Então, obrigado em aceitar aqui em participar conosco. Com relação ao elenco, porque um time ganha jogo. Agora, quem ganha um campeonato é o elenco. E você tem tido aí boas opções para mexer no time, tanto é que até o Bebê já enumerou aí algumas alterações vitoriosas, né, que você fez de maneira pontual. Agora, duas questões. Uma é a lateral esquerda, está voltando aí o Emerson Barbosa, que era o titular. Ele é mais ofensivo, mas entrou o Renan Castro, que foi bem, ele é um jogador mais de marcação. E agora, mantém o Renan Castro ou escala o Emerson Barbosa, que era o titular? Outra coisa, meio campo. Entrou muito bem o Natan Melo, ele tem muita qualidade, o Carlos Eduardo já vinha jogando muito bem, só que o William Farias é o titular da posição. E aí, como é que você resolve esse pepino aí, Hélio? Eu acho gostoso, né, Batista? Tudo bem? Bom dia. Você ter opções, né? Dura quando você não tem, né? Eu acho que a volta do Natan foi boa. Eu acho ele diferente do Farias, né? O Farias para mim é um 5 mesmo, o primeirão ali que a maioria das equipes aí de alto nível tem, né? Protege bem a entrada de área ali, tem uma boa leitura, entra na frente dos zagueiros quando precisa, né? O Natan sai um pouco mais, né? O Natan também é mais jovem, né? Tem possibilidade de chegar mais na frente. Então, mas se o Farias não jogar, continua jogando o Natan, vem fazendo bem. Eu tenho ensinado também, corrigido. Ele tive que corrigir ele no intervalo também. Ele junto com o Carlos Eduardo estava entrando muita bola direto pro centroavante. Ele não estava fazendo uma diagonal com o Carlos Eduardo ali, tivemos que corrigir. Foi corrigido, depois ele vem, ele fala que ele é falador pra caramba. Ele vem, falei, como ficou bom? Falei, ficou bom, agora você viu, né? Aí fizemos treinamento para corrigir isso também. Menino bom, são meninos fáceis de trabalhar também e facilita. O Emerson e o Renan, né? São opções boas, né? A gente tem dois bons laterais. Eu acho que decidir o melhor. Eu acho que o que eu decidi com certeza vai ajudar e ajudar muito o Guarani. A sua pergunta ao Hélio Cizenando. Um abraço para o Hélio, parabéns pelo seu trabalho aí. Hélio, eu quero também falar sobre o meio-campo, e você deixou para mim muito claro pela tua resposta na pergunta do Batista a respeito do William Farias. Ele não tem a mesma característica, apesar de jogar na mesma posição, que o Natan Melo. É correto afirmar que o William Farias, até pela experiência, por você ter concedido a tarja de capitão em alguns momentos para ele é o titular e o Natan acaba brigando de alguma maneira por posição? Grande abraço.
Pra mim, eu vejo o William hoje o titular, pelo conhecimento do primeiro volante ali. Tem um conhecimento melhor, não com o Natan. Natan acho que não fez ali, ele fala que fez, mas a gente está corrigindo, pode vir a fazer. É hora que aprender também, a rodar um pouco mais, né? Ele vai conseguir fazer, e é jovem. Uma das coisas que a gente tem corrigido ele, essa questão da diagonal, chegar na frente às vezes pro chute, porque é jovem, né? Chegar para cabecear também de surpresa, é jovem, dá para fazer. Então, você pode jogar com 3 também, né? Dá para jogar William Farias, Carlinhos e Natan. Então, acho que são opções boas, né? A gente vai achando o time, dependendo do adversário também. Mas hoje, para mim, o melhor que faz ali à frente da área, hoje para mim é o Farias. Tigrão, a sua pergunta ao Hélio Cizenando, que hoje está conosco na entrevista do dia. Mandar um abraço aqui para o Hélio e a pergunta eu vou ler. Como eu tenho muita dificuldade com o improviso, eu acabei aqui de receber, estou mostrando aqui a pergunta, aqui o texto. Só está aparecendo uma tela preta aí no seu celular. Não, é porque quando eu ponho para a câmera, eu apago. Então aqui é uma mensagem, agora para mim eu abri novamente. Então está escrito aqui, Tigrão. Cascateiro. Tigrão, tá tudo bem? Por favor, tenta descobrir com o Hélio Cizenando se para o lugar do João Paulo ele vai empurrar o Carlos Eduardo na meia, ou se ele vai com o Diego Torres, ou ainda com o Cauã Jesus. Muito obrigado, assinado Mazola Júnior. Tá feita a pergunta aí para você. Mazola é malandro, né? Não, mas a gente tá opção boa, né? Eu posso jogar também com Mirandinha pelos lados, com Parede, Maranhão e trazer o Cachoeiro para fazer 10 ali. O Cachoeiro na base era um 10 ali, ficar com um 4-2-4. Posso botar o Luca com o Maranhão, fazer um 4-2-4 também. Ou posso colocar um Torres, um meia mais clássico, mais da característica antiga, que eu gosto também, né? Um cara mais lúcido pro último passe. Então acho que eu tenho uma opção boa, amanhã eu vou decidir, tem mais um treino amanhã, que encaixar melhor a gente coloca ali também. Porque eles jogam com 3 zagueiros ali também, né? Às vezes eu tenho que também botar 2 atacantes ali, mas vou pensar bem na situação. Gosto muito do Torres, melhorou bem da questão do pubis dele. Tem uma bola, eu ganho também a bola parada, agora ele está conseguindo fazer a bola parada, que antes, quando eu cheguei aqui, nem bola parada ele estava conseguindo fazer. Hoje já tem uma bola parada de qualidade, foi o que ele fez bem aqui nas equipes que jogou, então eu ganhei também uma opção muito boa de bola parada, a dele e a do Carlos Eduardo, que são muito boas. Olha, que participou ontem conosco, né? Te elogiou bastante, ô Hélio. Falou que é seu amigo e tal, mas a hora que a bola rolar, cada um cuida do seu. O Mazola é um cara muito gozado, cara. Ele é muito engraçado. Treinador competente, mas falou que a hora que a bola rolar não tem esse negócio de amizade, não. E tá correto, né? Cada um vai cuidar do seu. Mas parece que depois do jogo... Ele já não, depois é outra história. Espera um pouquinho, parece que eles já marcaram um negocinho lá no Vendinha, ali perto do Samaritano ali. Depois do jogo, mas durante o jogo não. Ali é o lugar. Ô Hélio, manda um abraço pro seu pai aí pra gente finalizar, né? O pai do Hélio é bandemaníaco, ele nos assiste, ouve a Rádio Bandeirantes, o próprio Hélio que disse isso, então manda um abraço pra ele. Boa tarde, pai. Tenho certeza que o senhor está acompanhando aí. Beijão, pai. E ele vem no estádio? Você traz ele pro estádio ou não vem? Não tá vindo, não. Mas tá ouvindo a Rádio Bandeirantes todo dia. Com certeza. O pai... Aproveita, ele convoca o torcedor para vir no jogo aqui domingo. Torcedor bugrino, contamos com vocês, né? Já agradecer pelo apoio que tem nos dado. Foi lá em Maringá, numa noite fria. É muito bom para os atletas ver que tem apoio. Isso é muito bom e tenho certeza que final de semana vocês vão estar aqui nos apoiando nesse duelo paulista, né, de Guarani e Ituano. O que você ia falar do pai do Hélio, Batista? Não, eu não sei se o pai do Hélio estava gasolinado ou era o escrivão que fez o registro de nascimento, né? Porque Hélio é com H. E aí o Hélio do Hélio é sem H. Então ou o pai dele que estava meio chamberlão ou era o escrivão, hein, o Hélio? Eu acho que pela época, né, deve ser o escrivão, né? Abraço para você. O meu filho também é Hélio.
Ah, então, vai passando aí, ó, de pai para filho. Quer dizer, o pai já fez uma besteira imensa e passa pro filho. E aí o filho passa pro filho, que é o neto também, tá certo? Abraço, muito obrigado, viu? Abraço.